Antes de tudo, é um prazer muito grande estar aqui de volta na comunidade com Jesus. Me sinto muito bem, me sinto à vontade. Conheço muita gente e é pertinho da rua onde eu morava aqui. Então, estou me sentindo em casa. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Bom, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o impuro, o puro, sobre a fé e sobre a coragem. Na verdade, também sobre a missão. O evangelho de hoje é continuação do de ontem. Ontem foi a multiplicação dos pães e, após o povo ter saciado a fome, Jesus despede os discípulos, manda que eles peguem a barca e vá para o outro lado, enquanto ele vai orar sozinho. E depois Jesus vai andando sobre a água. Danado, né? Ele vai andando sobre a água. Olha só, a prova do homem Deus de que ele realmente foi enviado pelo Pai. Os discípulos precisavam da barca, ele não. Ele foi caminhando sobre as águas. Então o mar estava agitado lá por volta das 3 da manhã e vem aquele vulto. Eles viram aquele vulto andando sobre a água e eles tiveram medo. E no primeiro momento eles acharam que era quem? Fantasma. Existe fantasma? Eles achavam que existia. Ainda tem gente que acha ainda que existe fantasma. Existe ou não existe? Não. Ah, vocês estão falando isso porque nós estamos aqui no claro, tudo aceso. E se apagar a luz, levar vocês numa casa abandonada, aonde não tem luz, como é que fica essa resposta? Sim ou não? Na roça que tinha luz de lampião, o único lugar para ter fantasma é na roça, rapaz. Porque não tinha televisão. Eu morei boa parte da minha vida em sítio. Não tinha televisão, tinha um radinho de pilha e a sanfona que o meu avô tocava lá até certo horário. E tinha o lampião. Aí depois, para completar, era história de quê? Assombração. História de assombração. Estava com muito medo. E Jesus vai, se identifica e encoraja os discípulos. Olha, não tenham medo. Então vocês aqui que têm medo de assombração, de ir na casa escura, de ir lá no alto do morro, arrumar o fio da antena que arrebentou. Hoje não tem mais isso, né? Tem Sky, tem NET, nem parabólica. Já passamos dessa fase da parabólica, né? Hoje é tudo Sky, então não tem aqui no alto do morro. Mas na nossa época, botava a antena aqui, o Valdo deve lembrar, tinha 2 coqueirinhos nesse morro aqui, o meu morro era o de lá. Então era 100 metros de fio, e aí o boi de vez em quando arrebentava de bufagem de pau, mas você tinha que ir lá, emendar aquele fio de noite. Ah, meu Deus, o lugar para ter assombração alto do morro. Não é verdade? Vira, tá bom, aí, para. Era assim que funcionava. Então, Jesus vai encorajar esse povo. Não tenha medo, sou eu. Então, nós somos orientados pelo próprio Cristo a não ter medo. Por quê? Porque o medo, ele escraviza, ele prende, ele paralisa a pessoa. E se a gente tem mais medo do que coragem e confiança em Jesus, então significa que a gente está faltando fé. Porque se a gente acha que alguma coisa tem mais poder do que o nosso Deus, então a gente precisa rever a nossa fé, né, e avaliar alguns pontos equivocados da nossa fé. Então Jesus vem andando e aí Pedro vai e duvida. Ó, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá na tua direção. E Jesus obedece. Jesus obedece e fala assim, ó, pode vir. E ele até começa a fazer o prodígio, ele começa a andar. Mas o vento frio bate nele, ele fica com medo do mar. E aí ele vai e afunda e começa a gritar, Jesus, Jesus, Senhor, me salva, me salva. Povo de Deus, o mar, no imaginário judaico, ele, no fundo do mar, ficava as coisas ruins, os espíritos maus, as coisas ruins de um modo geral. Ficava tudo no fundo do mar. Então, provavelmente, na cabeça de Pedro, ele deve ter pensado, se eu afundar, eu vou lá para baixo, aonde estão as coisas ruins, e aí eu estou lascado.
Né? Ele deve ter pensado assim, com certeza. Então, Jesus vai, puxa ele e coloca ele para cima e coloca ele no barco. Então, existe nesse momento duas constatações. Primeiro, Pedro é medroso igual a nós. Ele é medroso, ele é covarde, ele ficou com medo. Mas a gente tem uma constatação muito mais importante, de que Jesus, verdadeiramente, como disseram os apóstolos depois, é Deus. Por quê? Até o mar obedece a ele. Quando ele chegou dentro da barca, o vento parou, as ondas que estavam sendo assanhadas pelo vento sossegaram e eles ficaram numa boa. Então, verdadeiramente, esse homem é Deus. Então, complementando, Jesus sai da multiplicação dos pães e manda os discípulos entrarem na barca. A barca, no contexto bíblico pastoral, significa o quê, povo de Deus? Tem o canto da barca, né? Significa missão. Então, entrar na barca significa entrar na missão de Jesus. Então, Jesus manda os discípulos entrarem na barca na missão. Significa entrar na missão. E hoje, nós também somos mandados a entrar na barca por Jesus através do nosso batismo. É a missão. Nós somos uma igreja missionária. Nós não somos uma igreja parada lá na beirada do barranco, encostada, que não tem para onde ir. Nós temos sim um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é Cristo Jesus. E o ponto de chegada, todo aquele que precisa de Cristo Jesus. Ou seja, todos. Porque Jesus, depois, onde ele chega, as pessoas, o anúncio, né, do evento, do prodígio dele é anunciado e as pessoas vão atrás dele e, ao menos, tocar na roupa dele ficavam curadas. Vejam bem, hein? Só tocar na roupa dele ficava curada. Então a gente para agora e pensa, a gente atualiza esse evangelho de hoje. Nós, enquanto discípulos missionários na barca de Jesus, enquanto batizados, nós temos conseguido fazer prodígio? Pensa só no coração, não precisa responder. Claro que como Jesus não vamos conseguir, né? Porque Deus, Ele é Deus. Mas nós podemos fazer muitas outras coisas que Jesus ensinou a fazer. Ontem ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, para mais de 5.000 comer. Comeram, até ficar de barriguinha cheia e ainda guardaram 12 cestos. Então, a gente não pode fazer esse prodígio que ele fez, mas a gente pode fazer o quê? De um partir no meio e fazer 2. De 2, se a gente partir novamente, a gente faz 4. E se a gente for partindo, multiplicando, é o milagre da multiplicação que está ao nosso alcance. Então, em vez da gente acumular, da gente se preocupar, como disse a liturgia de segunda-feira, de domingo, a gente se preocupar de guardar a colheita grande dentro do celeiro para nos trazer segurança de vida, se a gente pegar e dividir, ao invés de guardar, de somar e acumular, a gente vai fazer o milagre da multiplicação. E hoje, a liturgia nos convida a gente curar pessoas, porque tem doenças curáveis, Quantas e quantas doenças ficam no campo emotivo, no campo psicológico, ficam até mesmo no campo físico, biológico, a gente pode ajudar. Se uma pessoa vai no hospital, vai no posto de saúde, no PSF e é consultado, ela precisa tomar o remédio. É verdade ou é mentira? Se ela não tomar o remédio, não adianta a intervenção do médico. Então a gente precisa fazer esse milagre de ajudar essa pessoa a ter acesso ao remédio. Claro que no primeiro momento essa ação deve ser do poder público, né? Da prefeitura, do governo
governo do Estado, mas ainda assim, mesmo com a ação do governo, ainda tem gente que não consegue. E aí entra a igreja. Ontem, na multiplicação dos pães, Jesus, quando recebeu o convite de um discípulo: Senhor, está ficando tarde, a hora está avançada, vamos despedir esse povo para eles comprarem alguma coisa para comer, porque aqui não tem nada, nós não temos nada, a não ser 2 pães e 5 peixes. E qual foi a resposta de Jesus ontem? Dai vós mesmo de comer. E quem eram essas pessoas que estavam com Jesus? A igreja. É a igreja. Então hoje, Jesus fala para cada um de nós, quando algum necessitado tem fome de justiça, tem fome de comida, tem fome de remédio, tem fome de um médico, tem fome de qualquer necessidade que tira a dignidade da pessoa, é papel da igreja, sim, ajudar essa pessoa. Não estou falando de política partidária, eu estou falando que a igreja, enquanto corpo eclesial de Cristo, nós, enquanto representantes de Cristo, nós temos a obrigação de cobrar a política pública para que funcione. Se não funcionar, aí entra a questão do dízimo. Nós damos dízimo, nós temos o dinheiro guardado na igreja. Se o dinheiro é pouco, a gente faz um bingo, faz uma rifa, a gente faz algum tipo de doação e a gente tem que ajudar essa pessoa que está necessitada. Só mesmo se a gente não tiver como. Mas deve haver sim a tentativa de ajudar. Se tiver fora do alcance, aí não tem jeito. Mas se tiver dentro do alcance, ainda que com um pouco de dificuldade, gente, nós temos que fazer alguma coisa. É isso que a igreja de Cristo precisa fazer na terra. É isso que nós somos convidados, a entrar na barca de Cristo, a entrar na missão, a assumir a missão cristã e não ter medo de nada. Quantos de nós aqui, eu brinquei com a questão do medo, mas quantos de nós dizemos que temos fé, que acreditamos em Deus, que somos pessoas temente a Deus, mas diante de situações difíceis, assim como os discípulos ficaram na barca, imagina nós no lugar dele. Eu estou falando, mas imagina, eu tenho medo da água danada. Imagina a gente dentro do barco, uma barca pequena, não era um navio, não era um transatlântico, e o vento doidinho para tombar aquela barca, né? E eu acreditando que no fundo do mar ficavam todas as impurezas, todos os males do mundo. Claro que a gente ia ficar com medo. Mas e hoje? A gente já conhece toda a história bíblica, o Evangelho, a gente conhece todas as passagens da Bíblia. Então nós já sabemos do poder da realeza de Jesus Cristo. Quando nós estamos na nossa barca, na nossa vida, passando por dificuldade, querendo afundar a nossa barca, qual é a nossa atitude? Perguntemos a nós mesmos. Eu acho que Jesus vai me abandonar? Senhor, é o Senhor mesmo que vem aí? Não, é um fantasma. Um fantasma não ajuda ninguém, nem existe. Será que a gente acha que Jesus na nossa vida, ele é um fantasma? Porque não vejo, não pego, a não ser na Eucaristia, né? Eu não toco, não sinto cheiro. Ou será que a nossa fé é forte o suficiente para, mesmo durante a tempestade, o barco querendo afundar, a gente acreditar assim? Não, o nosso Deus, o meu Deus, ele anda sobre a água, ele não afunda, o vento obedece a ele. Então, seja qual for o meu problema, seja qual for a minha dificuldade, ele vai me pegar pela mão, assim como pegou Pedro, e vai me colocar no lugar de segurança, assim como colocou Pedro. Mas é preciso que a gente acredite nisso, verdadeiramente, porque ter fé nos momentos bons é mais fácil, não é verdade? Mas ter fé nos momentos difíceis é mais fácil a pessoa ter medo da não ação de Deus do que ter fé na realização. A fé é vacilante, a fé dos discípulos vacilaram e a nossa também vacila. Será que Deus vai atender meu pedido? Ah, meu Deus, será que eu mereço? Será que Deus vai fazer? Será que não vai? E a gente fica naquela oscilação.
sobre a ação de Deus. Sabe o que passou na cabeça de Pedro? Ele vai me deixar afundar? Primeira coisa que ele fez, ele gritou: me salva, socorre. Né? E Jesus salvou. Então, povo de Deus, esse Jesus que matou a fome da multidão, que colocou o povo, os discípulos dentro da barca, que salvou Pedro, curou tantos doentes quando chegou no outro lado do mar, esse é o mesmo Jesus de hoje. Naquela época ele estava encarnado, então as pessoas viam ele fisicamente, ele tinha um corpo físico. Hoje não mais, ele está ressuscitado, ele continua tendo um corpo, só que agora um corpo glorioso, né? Mas ele continua existindo, ele continua agindo, ele continua vendo, escutando e agindo. Mas é preciso que ele falou o que de Pedro? Homem de fraco na fé. Fraco na fé. Nós somos fracos na fé? Nós precisamos questionar isso também. Aí vocês podem falar assim para mim: mas tem tanta coisa que eu pedi a Deus e Ele não atendeu. É verdade isso também? E caramba, agora eu estou levando vocês para o buraco. Alguém aqui já pediu, fez pedido para Deus e Ele não atendeu? Ou tudo que vocês pediram Ele atendeu? Ele atendeu, mas no tempo dele. Aquele povinho ali, ninguém fala nada, solta a voz, povo de Deus. Ele já faz assim, ó. Vocês já fizeram algum pedido para Deus em alguma necessidade que Ele não atendeu? Não atendeu, né? E caramba, e agora? Eu falei que tem que ter fé e pedir com fé que Ele atende? É tudo no tempo dele, porque Deus não existe. Deus não existe para realizar todas as nossas necessidades. Ele não está a serviço nosso. Ele é Deus independente de qualquer coisa. A gente não pode pensar assim: se Ele atender meu pedido, Ele é bom, Ele é Deus, né? Porque Ele é bom. Eu estava duro, sem dinheiro, menino, eu estava numa situação, estava assim, estava assado, e eu pedi, Ele atendeu. Então Deus é maravilhoso. Mas quando a gente pede, Ele não atende, o que a gente faz? Entra a nossa fé. Não atendeu porque não era o melhor para nós naquele momento, ou em momento algum. A palavra de Deus diz assim: qual pai, quando o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que, quando o filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Então, muitas das vezes, nós estamos pedindo coisa que não é boa para nós, que não é bom para a edificação do reino de Deus. Consegue entender? A gente precisa entrar na dinâmica do céu, na dinâmica de Deus, para a gente começar a entender e aceitar as coisas do mundo, as coisas, os acontecimentos do mundo. Você já pensou se tudo que todo mundo pedisse, Deus atendesse? Isso vai acontecer um dia? Que na verdade nem vai acontecer, porque na Jerusalém Celeste ninguém vai ter necessidade de nada. A gente nem vai precisar pedir, mas essa realidade da gente ter tudo o tempo todo é só na Jerusalém Celeste. Aqui a gente não vai conseguir. Então a gente vai sempre passar por altos e baixos, por provações, e aí vai depender da nossa fé, a quantidade que a gente vai sofrer, a quantidade que a gente vai ter entendimento da ação de Deus na nossa vida. Às vezes, sim. Às vezes a cruz é pesada, a gente vê na vida de outras pessoas, né? A gente vê, sobretudo, quando uma mãe, um pai enterra um filho, eu acho que deve ser a pior das cruzes, não é verdade? Quando um pai ou uma mãe enterra um filho, mas a pessoa precisa ter fé em Deus e acreditar e ver o exemplo de Maria, que também passou por essa experiência de ter o filho injustiçado, de ter o filho morto, receber o filho, e nem por isso ela perdeu a fé em Deus, deixou de acreditar nas coisas do Pai. Povo de Deus, então que o Senhor nos conceda graça, nessa terça-feira da 18ª semana do tempo comum, da gente se questionar sobre nossa fé, sobre a credibilidade nossa em Jesus Cristo. E não repetir igual papagaio: eu tenho fé, eu acredito, mas na hora do aperto da fé, enquanto cristão, enquanto presença de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Senhor, abri nossos olhos e o coração. Senhor, abri nossos olhos e o nosso coração. Vencei em vossa igreja toda inveja e rivalidade entre os animadores de comunidades. Senhor, abri nossos olhos e coração. Dai-nos a fé que nos faça vencedores nas maiores tempestades da vida. Rezemos. Senhor, abri nossos olhos e coração. Dai-nos a fé de que um dia, com vosso Filho Jesus, nossa travessia termine em vossa e em nossa casa eterna. Senhor, abri nossos